Olá, pessoal, tudo bom? Oi, tudo bom, gente? Hoje a gente está começando mais um STEMcast Manas com duas convidadas maravilhosas. Hoje a gente vai falar sobre meninas na ciência. E hoje temos a nossa convidada Juliane Juliana. Desculpa. E a professora Kelly. Elas vão se apresentar melhor, a gente só vai dar uma introdução assim misteriosa, porque elas vão contar como é que foi a trajetória na carreira delas, como é que foi o ensino médio, como foi a faculdade, como é que elas tiveram o estalo de que elas estavam fazendo ciência. Isso. Primeiramente, a gente quer agradecer por ter aceitado o nosso convite, viu? A gente está muito honrada de vocês terem aceitado o nosso convite. Muito, muito, muito obrigada. É um prazer tê-las aqui conosco. E a gente pede que vocês se apresentem, né? Quem quer começar? Quem quer começar pode escolher. Pode começar, gente. Então, tudo bem, já ia falar, pode começar. Não se sintam pressionadas. Então, vamos lá, gente. Eu gostaria também de agradecer o convite de vocês. É bem legal vocês reconhecerem nós mulheres na ciência e a gente está incluído no meio, né, professoras? Então, é isso. Bom, para me apresentar, me chamo Juliana, eu sou engenheira química, formada pela UEA, sou mestre em biotecnologia, também formada pela UEA, e agora estou com doutorado em andamento em biotecnologia também. E, assim, vivo da ciência desde o ensino médio, quando eu fiz o técnico em química. Olha. Então eu já comecei bem novinha e a paixão só foi crescendo na universidade, mestrado, doutorado, e a gente segue aí. Legal, cara, arrasou. Ela já é desde pequenininha, ela já é cientista. Pode ser, pode. E a gente é de ciências bem diferentes, né? Diferente da Juliana, eu sou Kelly Souza, sou professora de formação, fiz um curso de ensino médio que vocês são de uma geração que vocês não conhecem. Eu fiz magistério. Vocês só sabem disso dos livros, com certeza, né? Que desde 96, eu acho que começou a acabar o magistério. E fiz faculdade, graduação em pedagogia, na UFAM, depois mestrado em educação, também dentro da mesma área ligado à questão dos processos de aprendizagem. Mas antes do mestrado, eu me especializei em psicopedagogia. Legal. E depois, então, fiz o doutorado pela Universidade do Minho, em Portugal, em estudos da criança, especificamente na área de sociologia da infância. Legal. Então, a ciência, para mim, chega quando eu começo a tentar entender por que o sujeito não aprende. Cara, que legal, a gente tem pontos de vista de ciência totalmente diferentes aqui, né? Mas é ciência. Ciência. A ciência une isso tudo. É por isso que a gente chamou as nossas convidadas, porque ciência não é só exatas, né? Como engloba tudo. A gente estuda justamente para, né, evoluir. Tudo é ciência, né? E quer dar as honras dessa primeira pergunta? Não, vai tu. Então, aqui, né, a gente quer saber, assim, a Ju já falou um pouco que desde criança, desde o ensino médio, né, a ciência está na tua vida e tal. E aí, a gente quer saber como que começou a fazer parte da vida de vocês, a ciência, né? Assim, como que vocês, assim, pensaram, caraca, estou fazendo ciência? Eu tive inspirações dentro da minha família, né? Eu tenho uma mãe, uma irmã professora, tenho um padrinho também que vem dessa parte da ciência, da pesquisa, uma ciência muito parecida com a da professora. Então, assim, as inspirações começaram dentro de casa, né? Foi o que me inspirou a fazer um técnico em química, ir lá trabalhar também. E, assim, eu sempre tive muita... Assim, não é que eu tive muita dúvida, é aquela famosa, assim, questão, eu gosto de matemática, gosto de química, eu vou fazer o quê? Engenharia. É o que vem na cabeça, né? Então, foi isso também que aconteceu comigo. Eu gostava muito, tinha uma certa facilidade e entrei na engenharia. E, assim, comecei na iniciação científica aqui, gostava de estar no laboratório, de estar desenvolvendo projeto, pesquisando novas coisas. Mas, assim, a confirmação veio quando eu fui para a indústria. Legal. Quando eu fiz o estágio, eu fui na indústria, eu adorei aquele mundo. O tempo passava assim. Mas
Era Era como se divertido, fosse, era né? divertido. Era Era divertido. Mas não era o meu mundo. Aham. Eu tava lá, eu trabalhava, mas não era onde eu queria estar. Sim. Aham. Não era uma bancada, não era o laboratório. Então, assim, gostei, mas entendi que não era o meu mundo. Aham. Então, foi a certeza que eu tive que quando eu finalizasse a universidade, ao invés de eu ir para a indústria, eu ia tentar um mestrado. Uhum. Ia continuar na pesquisa. Sim. Pesquisa. Então, a Aham. iniciação científica foi o ponto certeiro para mim. Iniciação científica e estágio. Foi o que confirmou. Aham. E daí, então, eu só continuei. Fui mestrado, logo em seguida engatei o doutorado e tô aí. Hoje, não só na minha linha de pesquisa, mas também trabalhando em outras linhas de pesquisa e continuo Cara, aí. mas- Esperando, né? Mas super importante o ponto que tu falou sobre o incentivo da tua família, né? Isso. Porque muita gente não tem esse incentivo. É. Né? Então, tipo, muita gente que não tem incentivo nem conhece a ciência, nem sabe o que é, né? É muito importante isso da família, dar esse apoio, esse incentivo, dar esse como é que a gente pode falar? Um empurrãozinho, é um né? empurrão Tipo que assim. precisa. Isso é verdade. Tanto para se identificar quanto não, né? A gente precisa desse apoio. Tipo, sei lá, a família dela era de professores, vamos falar, fosse de engenheiros químicos. Ela falasse, poxa, mas eu não quero isso. Eles falam, tudo bem, Tudo você bem, pode vamos ser tentar, outra coisa é. também, Não, e que se a gente pensa assim, eu tenho uma mãe professora, minha irmã também, tenho um pai e uma irmã administrador. Então, Uhum. eu fui para engenharia química. É um foco totalmente diferente dos Sim, dois, sim, né? com certeza. Então, mas acabou que no final eu fui para essa parte da educação, que também a parte de dar aula é algo que me incentiva, é algo que eu tenho gosto. Uhum. E aí acabou que eu me encaixei nessa parte de educação da família da ciência, Sim, né? ficou um pouco, é verdade. Bem legal, bem legal. E é interessante, né? A tua fala, eu estava aqui pegando os pedacinhos e a gente percebe o porquê e o para quê na tua fala, né? Quando você diz assim, eu fui para fábrica, mas quando eu chego lá na fábrica eu entendo que não era aquilo que eu queria. Eu não queria só o quê. Ah, isso aqui é isso. Eu quero além disso. Eu quero entender por que eu vou abrir isso aqui assim, por que vai funcionar assim e como é que isso pode produzir além disso. Isso. Eu digo que a ciência, ela faz exatamente isso quando a criança começa, sabe, a fase do porquê. É da Aham. Que a curiosidade. criança começa, por que isso? Você pergunta, eu tenho um sobrinho que ele se eu tiver abrir isso aqui, ele vai perguntar, por que você abriu isso? Aí eu digo, porque eu preciso tomar água. Mas por que você não abriu todo? Não, porque eu só queria abrir a metade. Mas e se você abrisse todo? E às vezes a gente não se dá conta que esses porquês, essa curiosidade inventiva da criança, ela já está começando a fazer ciência. Sim. E que talvez tenha sido esses teus porquês lá com a tua mãe, lá com o teu padrinho, lá com a tua irmã, que Deu estalo. deu Eu o quero estalo saber. de dizer, Sim. não, eu não quero saber só porque que abre aqui, eu quero saber além disso. E se eu encontrar outra forma para abrir isso aqui, quais são essas outras Muito possibilidades? interessante, professora. Muito bom ponto, hein? É. Muito bom, legal isso mesmo. A questão da gente ser pesquisador é justamente essa, né? Eu tive um estalo igual o da Juliana, que eu tive o meu primeiro trabalho, era auxiliar administrativo. E aí eu estava fazendo iniciação científica também. Tipo, eu trabalhava nos dois com planilhas, mas era uma era planilha de dados meteorológicos e outra era planilha de dinheiro, né? Vamos falar assim. E eu falei, cara, minha vida não é essa, eu não quero fazer isso. Eu estou fazendo cálculos? Estou, mas não é esse tipo de cálculo que eu quero fazer, sabe? É uma coisa totalmente diferente. Quando a gente sente isso, que isso é o que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, que é quando eu estava lá no laboratório, eu passava, sei lá, o dia fazendo os meus cálculos na planilha e estava cantando, estava ok. Quando dava errado, eu chamava a ajuda de alguém e me ajudavam. E eu conseguia entender, tipo, quando a gente sabe que sei lá, que a gente já está com essa facilidade, que a gente está mais aberto para ir atrás dos porquês, né, na nossa área. É muito bom isso. E aí eu tive quase o mesmo estalo também, E a senhora, professora, como é que... Continue. O produtor tá falando aqui, gente, a gente ignora. Ignora o produtor, gente, por favor, ignora o produtor. Intriga da oposição. Não se nasce professor, né? A gente aprende a ser professor. E a fala do Rafael, desde o primeiro dia, essa voz que vocês ouviram longe do Rafael,
ela me fez pensar muito, viu, Rafael? Exatamente nesse percurso de que a gente não se faz professor. E a ciência da educação, ela nos faz perceber exatamente isso. Que, por exemplo, quando você olha para os anos 50, você olha tudo que tem na história da educação dos anos 50, você vê que o modelo de educação aplicável e compreendido como aquilo que dá certo, era aquele modelo tradicional, todo mundo olhando um para a nuca do outro e decorando e memorizando e respondendo quem descobriu o Brasil, quais eram as capitanias hereditárias, quanto é 1 mais 1, isso daí era o máximo. Mas a ciência da educação, ela é tão fantástica que ela nos faz entender que o sujeito, que é o aluno, o saber e as condições, elas vão mudando e isso vão nos dando novas perspectivas. Tem que se adaptar, né? Novas possibilidades. Novas possibilidades, né? São novas possibilidades. E eu lembro sempre, eu fui para a sala de aula com 16 anos. Caramba! E quando, sim, eu fui para a sala de aula com 16 anos. E quando eu fui para a sala de aula, oficialmente, de carteira assinada com 16 anos, eu já tinha ido antes, com 15, numa creche comunitária. E quando eu chego com 16 anos numa escola privada, eu já trago uma experiência de uma creche comunitária com crianças muito pobres. E quando eu chego na escola, eu começo a me inquietar. E eu digo que a ciência, quando ela nos fisga, é exatamente por essa inquietação. Da gente querer entender por que as coisas acontecem daquela forma. E eu venho de uma ciência que ela não é exata. Não dá para eu dizer, olha, para eu fazer o Rafael ser o cara que ele é hoje, coloca o Rafael na panela, coloca uma colher de trigo, dois ovos, deixa no forno, que depois o cara sai lá prontinho e tu joga no mercado de trabalho. Não funciona desse jeito. Verdade, não é? professora. Por quê? Porque o tempo de cada sujeito é diferente. E as condições como esse saber se processam também são muito diferentes. Então, quando eu venho de uma creche comunitária, em uma realidade onde a minha criança chegava doente, com piolho, com fome, e eu chego depois na outra realidade. As crianças com café da manhã de hotel 5 estrelas, bem alimentadas, mas também de famílias que só jogavam na escola, sim, é verdade, mas também foi. outras extremamente de famílias organizadas. Então, você começa a entender, mas por quê? Que esse daqui não tem condição social nenhuma, mas aprende. E por que esse daqui tem todas as possibilidades e não aprende? Mas por que esse daqui com fome não aprende? E por que esse daqui também está tão bem alimentado e também não aprende? Então, o não aprender sempre foi, ao longo da minha trajetória, a minha inquietação. Entender por que os sujeitos não aprendem e como efetivamente fazer com que eles pudessem aprender mais e melhor. Então, a ciência, ela começa, me fisga exatamente no momento quando eu começo a tentar entender por que crianças de 4 e 5 anos, com condições diferentes, e em alguns momentos com condições tão parecidas, não conseguiam aprender. Cara, muito interessante isso, viu? Mas Sim. nós somos diferentes, né? Somos muito diferentes. Então cada um tem, como a senhora falou, cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma. É a ciência de estudar a mente, né, das crianças. A minha mãe também é pedagoga, psicopedagoga. Eu acho incrível isso. Nossa, assim, eu tô desenvolvendo um aplicativo para TCC na faculdade, para crianças autistas. E o meu objetivo nesse aplicativo é que a alfabetização delas através da tecnologia. Porque as crianças autistas têm uma forma diferente de aprender, né? Sim. Principalmente de ser alfabetizadas, né? Então, eu queria que a tecnologia, eu queria fazer alguma coisa que a tecnologia ajudasse essas crianças a se desenvolverem mais rápido. E aí eu estou desenvolvendo o aplicativo, está no início, assim, mas é o meu objetivo, assim, eu já estou muito feliz com isso. E eu acho isso incrível, essa psicologia infantil, eu adoro estudar sobre psicologia infantil.
E sobre psicologia em geral também, Sim. né? Apesar de eu ser designer, de ser de uma área de exatas. Mas é ciência. Mas é ciência, exatamente. Até porque hoje a gente não fala da ciência de uma forma fechada, né? Sim, Nós falamos exatamente. de interdisciplinaridade, nós falamos de transdisciplinaridade, então nós estamos falando de ciências ciência. que dialogam com outras ciências e produzem conhecimento o tempo Isso todo, né? Está mesmo, produzindo, exatamente. explodindo coisas a partir desse diálogo entre as ciências. Mas aí, uma coisa que eu quero saber de vocês, assim, no mercado de trabalho, quando vocês começaram a trabalhar e tal, vocês sentiram alguma dificuldade? Por exemplo, o Ju vem de engenharia, que é um público majoritariamente masculino, né? Certo. E assim, tu teve alguma dificuldade? Vocês tiveram alguma dificuldade no mercado de trabalho? Preconceito, qual receio? foi a dificuldade, por exemplo, na faculdade, em relação aos estudos? Pode falar, tipo, qualquer... Se vocês tiveram medo... Os receios de começar, né, a fazer ciência, de você começar a iniciar a sua pesquisa. Com certeza a gente tem os nossos medos. O meu é de falar. Olha o mantra, olha o mantra. Mas por exemplo, agora no podcast eu tô excelente, porque quando eu ia apresentar, gente, sério. Mas enfim, a gente tem, né, os nossos receios, a gente queria saber As como é que nossas vocês dificuldades. superaram, como é que vocês Isso. identificaram isso, sabe? Então, assim, quando a gente começa, tudo que é novo e que é importante, a gente tem medo. Sim. Porque se não verdade. fosse importante, a gente não se preocuparia, não teria aquela ansiedade, não teria aquele medo de dar certo, se vai dar certo, se não vai. Então, assim, quando tem uma apresentação e nós temos que falar, nós realmente ficamos preocupados, com medo. Por quê? Porque aquilo é algo importante pra gente, né? Então, assim, pontos da minha trajetória, desde a universidade, realmente foram pontos que me traziam medo. E começar na indústria. Sim. A gente tem essa... Não é impressão, isso é realidade. Realmente, as engenheiras mulheres, a gente sente um pouco do preconceito, né? Quem é que está lá no topo? Geralmente eram os homens. Sim. Hoje nós vemos muitas mulheres Aí. assumindo maiores, Maiores. cargos de liderança. Sim. Então, assim, entrar na indústria deu um receio. Mas, assim, eu fui muito bem recebida. E quando a gente desenvolve um bom trabalho, isso também tem o reconhecimento. Sim. É lógico que a gente sofre algumas barreiras. Mas, assim, o principal receio que eu tive foi justamente quando eu saí da faculdade e fui para o mestrado. Se era isso mesmo que eu queria, apesar da paixão Sim. que eu tenho pela ciência, né? Então, até hoje, às vezes, vem o questionamento, será que eu fiz a escolha certa? Mas aí, toda vez que eu entro no laboratório, que eu faço a minha pesquisa, que eu tenho resultado, de preferência que o resultado Sejam é bom, positivos, eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. Sim. Então, assim, questionamentos, medos, eles vão acontecer, né? Sim. Só depende da gente ir lá, encarar e ver o que, que vai acontecer, né? E com a prática, esses medos, eles vão diminuindo, eles já não vão ser tão, assim, intensos. Então, assim, como qualquer pessoa que termina uma faculdade, que se forma, esse questionamento de que você está indo no lugar certo, isso eu acho que foi meu principal medo que eu tive. Mas aí, como eu falei pra vocês, quando eu chego no lugar que eu tenho certeza, e aí esse medo supera. Sim. E aí, faculdade também, disciplina, a gente sempre tem aquela preocupação de passar na disciplina, se vai ser importante, que um atraso na disciplina vai prejudicar a gente, Com né? certeza. E eu tenho um ensinamento muito, assim, eu guardo isso na memória, que foi uma professora nossa que falou bem assim, que ela hoje ela é doutora, eu acho que é química analítica, físico-química, ela é professora daqui da UEA, e ela falava assim, que ela é doutora em físico-química, e ela falou que quando ela fez a graduação, ela reprovou na disciplina. E outros amigos não reprovaram. E ela pagou novamente a disciplina. Sim. E ela hoje é doutora em físico-química. Então, aquela reprovação não vai dizer... Não é o fim do mundo. Não quer dizer nada. E não vai dizer se ela é menos competente do que aquela pessoa que passou. Perfeito. É verdade. Né? Sim. Então, assim, acontece. São barreiras que temos que superar todos os dias. Sim. Uma pergunta, Ju, já fez alguma pesquisa assim que foi liderada por alguma mulher?
Ou já liderou alguma pesquisa, um laboratório? Então, eu O trabalho... mestrado e doutorado. Nosso grupo de pesquisa, que eu trabalho agora, ele é majoritariamente de mulheres. De mulheres, Legal. arrasou. As mulheres estão lá em torno de 60% a 70%. E uma das líderes do grupo de pesquisa é uma mulher. Aham, legal. Então, nós estamos aqui para dominar. Nosso lugar é onde nós quisermos, né? Eu concordo super. E a senhora, professora Conte, a senhora teve alguma dificuldade, algum medo? Ixi, tu quer chorar ou tu quer rir? Pode ser os dois. Pode ser a os gente dois, vai trocar o que a senhora experiências. tiver vontade de Quer chorar ou tu compartilhar. quer rir? Gente, eu fiz a graduação já casada, casei muito cedo, então fiz a graduação casada. Então, já no meio da graduação eu tive a minha primeira filha e foi uma trajetória maluca. Imagina. Primeiro porque eu era aluna trabalhadora. Aham. Então começa daí, que a gente também tem que entender que tem uma diferença entre quem só estuda e quem estuda e trabalha. sim. É verdade. Então, eu lembro sempre que eu vinha de um momento, e eu sempre vou agradecer a uma professora que eu tive na disciplina de Teoria e Prática da Educação Infantil, que ela um dia chegou comigo e falou assim, você vai fazer concurso para a UFAM? E aí eu nunca, juro para vocês, eu nunca tinha pensado até aquele momento em fazer concurso para a universidade. Ela falou, não, você é a professora que vai me substituir aqui nessa cadeira. Legal. Olha só. E eu não fui a professora que a substituiu naquela cadeira. Mas eu voltei realmente depois para a UFAM como professora substituta e depois, na mesma área, entrei na Universidade do Estado do Amazonas. Mas trabalhar e estudar é um mega desafio. E quando a Ju falou de reprovar, é uma coisa muito certa, sabe por quê? Eu deveria ter formado em 95, só que quando eu engravidei, minha gravidez era de risco e eu precisei parar. Ai, prof. Quando eu parei, eu voltei. Para voltar foi uma briga para me enquadrarem novamente, então eu volto já em outra turma desperiodizada. Tem desgraça pior do que ser desperiodizada? Não tem. Né? Porque a gente entra desperiodizado, todo mundo já olha para a gente assim, né? Ninguém quer a gente em grupo nenhum. Ninguém quer fazer trabalho com a gente. Sim. E eu sempre fui que, se me quiser, parabéns. Se não quiser, segue teu caminho. Então, eu cheguei... Ninguém queria fazer nada comigo. Ninguém queria fazer trabalho em grupo comigo. Ninguém queria dividir. Não, eu disse, professor, eu vou fazer só. Não, só não pode. Então, diz aí para mim onde é que eu vou fazer. E, na verdade, eu não entrava, né? Eu era colocada, empurrada nos grupos. E você tem que convencer para que você veio ali. E, de fato, o tempo mostrou, Juliana, exatamente isso que você falou. Eu formei em uma turma onde eu entrei no mestrado antes de todo mundo que estava ali. Caramba! E é quase estatístico isso. Eu entrei antes de todo mundo. Porque não é o fato de eu ter desperiodizado, de eu ter reprovado, que diz que eu sou menos do que qualquer pessoa. Porque, para mim, havia algo ali que era para eu perseguir. Eu sabia aonde é que eu queria chegar. E aonde eu queria chegar dependia de eu ter o mestrado. Quando eu passei na seleção do mestrado, eu lembro sempre que eu fui pesquisar alguma coisa que ninguém tinha pesquisado ainda na Faculdade de Educação. Porque eu fui pesquisar, o tema da minha pesquisa de mestrado era exatamente esse. Uma ação pedagógica entre a vida e a morte. Caramba! Esse é o tema da minha dissertação de mestrado. É. Uma ação pedagógica entre a vida e a morte. Porque eu fui pesquisar como é que as crianças que estavam com diagnóstico de câncer no SECOM aprendiam. E eu fui pesquisar lá dentro. Legal. Que interessante. E, pasmem, não foi fácil encontrar alguém que quisesse me orientar. Sério, prof? Justamente por causa das reprovações? Não. É porque Exatamente é uma dificuldade, né? Fugia daquilo que todo mundo estava pesquisando. Fugia daquilo que todo mundo estava pesquisando. E essa sou eu. E essa sou eu. Quando a minha pesquisa de doutoramento, ela pesquisa as crianças que estão aguardando para serem adotadas. Olha. Então, o ponto de vista dessas crianças, porque a gente olha para essas crianças como coitadinhas, e eu queria saber como é que elas se viam, como é que elas se entendiam dentro daquele cenário todo. Mostra o outro lado, né? Exatamente. Então, as dificuldades, elas passam exatamente pelo olhar, muitas vezes, que as pessoas têm sobre nós, de dizer,
Ah, mas por que está desperiodizado? Por que reprovou nessa disciplina? Por que quer pesquisar isso? Por que não continua seguindo essa linha retinha aqui? Por que quer dobrar à esquerda? E eu acho que todos nós, e nós mulheres, principalmente quando somos fisgadas pela ciência, a gente não quer seguir a linha reta. É verdade. Sim. A gente não quer seguir os passos de ninguém. Ah, eu vou por aqui porque todo mundo já foi. Não, tem que ser é muito pelo diferenciado. contrário. A gente e eu tem acho que que é por isso que a evitar se gente é comparar. fantástica. Sim. Eu acho que é por isso que as mulheres são fantásticas e elas vão conquistar o mundo, vão chegar no Vamos conquistar o mundo, viu? é exatamente por isso, porque a gente não quer a linha reta, a gente não quer fazer como todo mundo fez. É A verdade. gente quer fazer, mas a gente novo quer caminho. fazer muito melhor, porque a gente Exato. é cheio de brilho, né? A gente é A fantástico. gente, é incrível isso, né? Sim. As mulheres vão Uma- dominar o mundo, assim. Uma observação assim que a professora fala, quando ela quer pesquisar algo diferente do que as pessoas estão pesquisando, é justamente aquilo de sair da zona de conforto, Sim. Exatamente. né? E talvez por isso que ninguém Queria. acompanhá-la. Porque Né? Porque quando você sai da sua zona, daquilo que você está confortável, surgem os medos. Se vai dar certo, se não vai, né? Sim, então, é verdade. mas vamos lá, se a gente pensar, essas pessoas que saem das zonas de conforto são aquelas que conseguem coisas É extraordinárias. verdade, né? Geralmente Né? a pessoa fala assim, ah, não, essa pesquisa aqui é louca, essa aqui é essa doida, quer daqui fazer ela, isso. ela quer fazer um Não. milagre. Não, gente, é uma coisa que a gente vai conseguir. É verdade, É só, isso né? é questão da gente conseguir, né? Duvidam Sim. muito da nossa capacidade, do nosso potencial e a gente acaba fazendo Conseguindo. história, né? Tanto que tem porque- tantas mulheres aí que fazem história, que tem os nomes aí, pode estar Mary Curie. que são, assim, extraordinárias e foram taxadas de loucas, né? Falar que falam que é doida, que é diferente, que isso não é bom de fazer. Acho que a sua pesquisa não vai ser reconhecida porque você vai estar porque em tratando alguns- crianças com câncer. Quem é que quer porque saber em disso? alguns momentos as pessoas querem dizer pra gente, você vai querer inventar a roda? É. E eu costumo dizer assim, não é bem inventar, mas eu vou fazer uma roda diferente. A minha roda vai rodar muito mais do que a sua. Então as pessoas precisam compreender que às vezes não é inventar a roda, mas é fazer com a mesma roda, só que Sobre outro diferente. olhar. Você vai ter que isso. ver essa roda sobre outro olhar. Sim. E é preciso reconhecer isso. Sim, sim. Porque nós mulheres somos assim. É verdade. verdade. É uma pergunta assim, nessa sua trajetória, teve algum ponto marcante assim que a senhora impactante impactou assim, a vida de a vocês. sua vida que a senhora acha assim, nossa, se eu não tivesse passado por isso, acho que hoje eu não seria a mulher que eu sou. Assim, o que a senhora pode falar, dar um exemplo assim, mostrar para que a Pro gente nosso pode público. falar para o nosso público. O que a senhora pode falar? Gente, eu acho que a coisa mais importante foi eu não ter desistido da minha graduação. É verdade. Eu tive 1000 motivos para desistir. Uhum. E eu consegui encontrar dentro de mim 1001 motivos para continuar. Muito bem. E aí você descobre que tem horas que você não pode ouvir o exterior. É verdade. Você isso. precisa, Tem que estar blindada. você precisa se ouvir, descobrir os seus próprios motivos. É o que lindamente a Juliana falou no início da fala dela. É olhar e dizer, eu não pertenço a esse lugar aqui. Eu quero ir muito além disso daqui. E eu acho que o desejo que sempre existiu em mim de ir muito além, de nunca seguir a linha reta, de sempre procurar entender o que é que estava no meio do caminho que eu poderia transformar. E sabe, cada vez que eu encontro um aluno meu, uma vez eu estava numa pós-graduação e uma aluna bateu na portinha de vidro assim, e eu olhei e eu sabia que eu a conhecia. E na minha cabeça veio o lugar e o nome. Aí ela abriu a porta e ela disse para mim, a senhora lembra de mim? Aí eu falei, lembro. A senhora lembra de mim? Eu falei, lembro. E eu disse o nome dela. E ela começou a chorar. Ela disse, meu Deus. eu não acredito que a senhora lembra de mim. Eu falei, eu lembro de você. Ela disse, eu estou aqui, vim fazer uma especialização, eu sou médica. Caramba. E a senhora sabe por que eu sou médica? Porque a senhora não desistiu de mim quando a senhora era minha alfabetizadora. E eu alfabetizei aquela menina com 6 anos de idade. E ela tinha uma Caraca, dificuldade 6 anos. terrível de aprender. E eu lembro como se fosse hoje eu dizendo para a mãe dela, leva ela de tarde para minha casa, que eu vou ajudá-la no contraturno. E eu
ajudava no contraturno para ela aprender a ler. E hoje ela é uma médica, ela é uma grande médica. Ai, E que fofo. não foi milagre, foi ciência. Sim. Foi ciência. Foi estudos, experimentando. Isso é muito inspirador, Exatamente. né, Foi professora? experimentando esse caminho. Isso aqui dá certo com Zezinho, com Pedro e com José, mas com Maria não dá. Então vamos tentar desse jeito. Mas não dá totalmente, não dá de A a 100, só dá de A a 50. Não dá na medida completa, só dá até chegar no ponto dela, que o momento dela aconteceu e é o ser humano que ela é hoje. Então, não ter desistido daquilo que eu queria e daquilo que eu queria e que eu quero, que ainda tem um monte de coisa que eu quero fazer na minha vida. Então, não desistir da minha formação, eu acho que foi tudo que mudou e que me faz quem eu sou hoje, todos os dias. Tá vendo, gente? Vocês que estão assistindo aqui, não desistam, viu? Mesmo que seja, por mais difícil que seja, não desistam, vão e continuem em frente. Verdade. Né? Porque você não sabe. A parte a gente tem a o vida medo. é feita de altos e baixos, Ô, né? amiga, tá chorando mesmo. Eu me emocionei e a luz tá no meu olho. Mas enfim, a vida é feita de altos e baixos. A gente não vai conseguir realmente ficar numa linha reta, né? A gente vai passar por outros caminhos, a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por várias coisas e a gente tem que saber o que realmente a gente quer. Né? A gente vai passar por provações, que nem como a Ju falou, que nem como a professora falou. E aí a gente vai saber, realmente, eu quero isso, eu não vou desistir disso. Pode ser a dificuldade que for. Vai demorar? Pode demorar também. A gente não, que nem a professora falou, a gente não tem um tempo. A gente se forma em tempos diferentes, a gente tem o amadurecimento em tempos diferentes e isso é normal. Isso é super normal, não é... A gente não pode se comparar muito, né, com os outros. A gente tem que não entender pode isso. se comparar. Sim, Essa é a sim. questão, a gente não pode se comparar. Para com essa história, né, de ter que sempre A, né? Sim, eu digo para os alunos, verdade. quando eu estou orientando, professora, será que meu trabalho tira 10? Cara, tira 8. Se tu tirar 8, sai lá, o teu 8 de repente vai dar um resultado. Eu tenho visto alunos que têm saído no TCC, sai da pesquisa e tira 8. Publica, quando eu vejo já entrou no mestrado, está saindo... E vejo um monte de gente tirando 10 e guardando 10. É verdade. Professor, Então, o que é que tu vai fazer com o resultado daquilo que tu conquista? Não é aquilo que está mensurado, não é o 8, não é o 10. O que é que tu vai fazer com esse 8? O que é que tu vai fazer com esse 10? O que é que tu vai fazer com esse 7? Porque se for só para te engavetar, não vale nada. É só mais um número. É pegar, transformou no mestrado. Pegou o resultado do mestrado, está transformando no doutorado. Vai transformando isso daí. Eu vejo muito isso, pelo menos na faculdade. Acontece não só na minha faculdade, né? Porque, assim, tem muitos amigos que eles fazem o TCC e eles pegam e jogam no lixo. Pronto. Não faço mais nada com aquilo. E eu nunca fui assim. Eu nunca tive, no meu ponto de vista, o meu TCC eu queria fazer um produto, uma coisa que pudesse mudar a vida das pessoas, né? Que pudesse inspirar a vida das pessoas, assim como eu estou pensando hoje. E essa questão que a senhora falou do 8, a gente tem muito medo. Eu, pelo menos, tenho muito medo, né? Não sei se a Natália tem também. De, se eu não tirar 10, e se eu não passar no TCC, como que vai ser, sabe? Mas é muito isso mesmo, de você não desistir, né, professora? De você se perguntar o que tu vai fazer com isso. É verdade. Você pergunta o que tu vai fazer com isso. Você tem que ter o objetivo, no caso, né? Não é só chegar, eu vou fazer isso só porque eu preciso me formar. É você ter o objetivo de ter para a sua vida, é a sua carreira que está em jogo, né? É a sua carreira que está em jogo, é verdade. Você está estudando para quê, então? E contar com cada resultado, seja ele positivo ou negativo, como uma experiência. Sim, com certeza. Né? É verdade. O meu ex-orientador falava, resultados você vai ter. Negativos ou positivos você vai ter. E você vai ter que falar por que deu negativo. É resultado, que nem fala, né? Resultado de uma pesquisa. Deu negativo por causa disso. E aí na próxima etapa a gente vai fazer diferente para tentar mostrar que se vai dar positivo, se vai dar neutro, alguma coisa assim, mas você vai fazer de um jeito diferente. Exatamente. Então, são resultados, né? Quando dá errado, que a gente tem que entender isso, que na pesquisa, o errado também é resultado. O errado é esse resultado. É resultado. É resultado para quê? Para lá na frente, a gente não repetir. É verdade. A gente já sabe que deu errado. Então, usar outros métodos. Vamos outros métodos, outros objetivos, outro produto.
entendeu? Aham. Então, o que não dá certo também é resultado. Sim. Mas aí, Ju, conta pra gente um momento mais impactante da sua trajetória na faculdade, no mestrado, no doutorado. Conta pra gente o que mais te Sei lá, um momento... importante, assim, que tu Importante. fala assim, nossa, não esquece até hoje. Não é assim, a gente tem vários momentos importantes, né, professora? Eu também fiquei assim, eu acho que quando a professora falou sobre a aluna reconhecer, eu acho que isso é uma recompensa tão grande, né, Cara, professora? Sem demais. tamanho, sem tamanho. Sabe? Assim, eu tive grandes momentos, tanto na graduação como no mestrado. Agora no doutorado eu ainda estou vivendo isso, né? Aham. Mas assim, por exemplo, eu agradeço muito lá na graduação, quando eu entrei no laboratório, a confiança que depositaram em mim. Porque é muito complicado quando você chega num lugar, por mais que você tenha uma orientação, mas não depositem aquela confiança de que você é capaz de desenvolver aquilo. Sim. Né? Então, quando alguém deposita uma confiança em você, isso é super importante. Então, desde a iniciação científica, essa parte de depositar confiança, isso sempre foi muito importante para eu poder desenvolver o meu trabalho e sozinha. Assim, Sim. não, lógico que a gente tem orientação, mas não ter Pra aquele... não criar dependência, né? Exatamente, para ser independente. Não ter medo, não ter receio de fazer uma coisa e dar errado. E a gente mesmo pensar o porquê que deu errado, né? Sim, tentar entender, né? Tentar entender, nós entendermos o porquê que aquilo deu errado. E não correr para alguém e falar, deu errado, o que aconteceu? É Para verdade, alguém perfeito. falar o que a gente errou. Não. Então, essa independência que me deram dentro da pesquisa, isso foi super importante para eu estar aqui aonde eu estou, né? E assim, mestrado tem... Nossa, não esqueço o dia que eu vi, que eu fui aprovada no mestrado. Imagina a emoção. Eu não botava fé em mim. Caraca. De verdade, assim, quando eu fiz a prova, tá caindo aqui meu fone, gente, deixa eu tentar ajeitar. Pronto, tá direitinho agora. Quando eu fiz a prova, né, assim, eu saí da prova meio desacreditada, achando que não tinha dado certo. Que coisa, né, que a gente, Sim, a gente nós tá não se sabotando. a gente não É tipo o coloca... pessoal que fica dizendo, eu sou tímida, eu sou tímida. não consigo falar. Não consigo falar, mesma coisa. Exatamente, a gente se auto-sabota, né? Se sabota. Então, assim, quando eu vi o resultado, tanto que saiu o resultado, eu nem sabia, eu nem fui olhar. Falar não vou nem ver, né? Acho que isso não é pra mim, não. Tô mesmo. Eu não vou olhar, não. Até que eu tomei coragem e fui olhar e tava lá, meu nome. E assim, foi uma emoção muito grande. Eu comecei, olha, eu sou chorona mesmo, eu consigo chorar e tudo mais. E aí, assim, foi uma grande satisfação, né? Sim, com certeza. E é assim até hoje, com os desenvolvimentos dos projetos, quando eu fui aprovada, passei no doutorado. Então, assim, são grandes momentos. A gente chega em resultados, nos resultados que a gente quer, então a gente fica super feliz. Exatamente. Como eu tô começando assim ainda, um dia eu espero estar aqui no lugar da professora, mas como eu tô chegando ainda, então um convite de vocês do reconhecimento, isso é algo muito importante. Legal. Quando me chamam para participar de palestra, vamos chamar a Juliana. Que legal. Então, isso são momentos que faz a gente crescer, que também são bastante importantes para nossa carreira, A né? gente Então, ser algo que reconhecido, marca. Exatamente. A gente fica muito feliz. E é bem interessante, assim, porque o encontro que a gente tem com o conhecimento é uma coisa tão interessante que, independente da idade... Quantos anos você tem, Ju? Tem 27. Ó, Ju tem 27, eu tenho 51. E o prazer que eu senti quando vocês me convidaram, tenho certeza que é bem A parecido. gente fica muito feliz, a gente fica muito Porque feliz. a relação com o conhecimento, eu almocei tensa. Sério, Sophie? Você A almoçou gente tava tensa, Ju? nervosa também. Ontem eu já estava começando a pensar, Eu também. Deus, amanhã a gravação, nossa. Dormi preocupada, fiquei, meu Deus, não vai dar tempo de arrumar o cabelo, de nada. Por quê? Porque a relação com o conhecimento, a gente chega aqui, por maior que seja a experiência que a gente tenha de pesquisa, de produção, a gente sabe que a gente de verdade não sabe nada.
Tudo se reformula, tudo se muda verdade. todos os dias, todos os dias. Então, eu acho que a relação com a ciência, ela faz, de verdade, ela faz a gente ficar pequeno todos os dias. Sim. E cada dia que a gente vem para um encontro desse, dá um frio na barriga. Com certeza. Perde o sono. E eu acho que isso diz assim, a gente está vivo. A gente é gente, a gente se emociona sim, a gente se incomoda sim, e faz os desejos que a gente tem de dizer o que não pode ser dito, mas que a gente pensa, né? E que surgem os balãozinhos aqui, porque a gente está vivo. Isso é fantástico. E como repassar isso, né, professora? Porque, assim, a paixão é a mesma, mas como a gente vai repassar essa paixão para poder inspirar e trazer as pessoas para cá? É verdade, que hoje é o nosso objetivo. É esse o objetivo do podcast. Exatamente. Esse é o Da objetivo. academia, né? Trazer sim, as pessoas do projeto. para a pesquisa, para a ciência, né? Então, assim, as pessoas inspiram, Sim, né? com certeza. Então, como a gente fica pensando, né, professora, como é que a gente vai inspirar? A professora, a gente já viu que já inspirou várias pessoas, com né? certeza. Mas continua inspirando. Então, pensar como é que a gente vai inspirar, como é que a gente vai trazer vocês para cá, para esse mundo, Sim. para vocês verem o quão legal, o quão bonito é fazer a ciência, Sim. é pesquisa, é a pesquisa. É duro, às vezes, mas, né, o nosso reconhecimento e o reconhecimento que as outras pessoas veem, a gente se sente, nossa, eu estou fazendo um bem para a sociedade, as pessoas estão conseguindo ver isso, né? A gente se sente super bem. E assim, é duro, é difícil. Até hoje eu postei fiz uma postagem lá no Instagram falando sobre os problemas. Sim. Os problemas existem, Sim. o que cabe a nós é a gente superar, né? Se a gente vai superar ou não. Então, a dificuldade, os problemas existem na indústria, existem na pesquisa também. Sim. Então, assim, não é que a pesquisa é mais fácil que a indústria é mais fácil que a pesquisa. Não. é. Todas as áreas têm as suas dificuldades. Exatamente. Né? Cabe a E gente. aí a gente vai ver onde é que a gente vai se encaixar. Sim. Que, como foi pra mim, que eu cheguei lá na indústria, gostei do ritmo. Mas eu vi que ele não era o meu mundo. Eu não me encaixava. Você eu me não encaixava. cabia ali, né? Exatamente. Quero mais. Mas, gente, a gente fica muito, muito feliz por saber disso, que vocês se sentiram honrados pelo nosso muito, convite, muito. né? Muito mesmo. Muito obrigada. A gente fica muito feliz. E a gente quer muito agradecer. A gente está finalizando aqui já. O Isso. nosso produtor já deu um toquezinho assim. Mas a gente quer muito agradecer. Muito obrigada por ter compartilhado a experiência de vocês. A gente ficou muito feliz, né, Natália? A gente ficou muito nervosa também. A gente ficou porque, assim, a gente é nova, né? E vocês têm uma bagagem de Meu trajetória Deus. que a gente pensa assim, meu Deus, Será que um dia será vai que a gente chegar lá? Claro será que a que gente sim. vai chegar Óbvio lá? que sim. Vou chegar E muito além. Será que a gente vai conseguir manter a mesma conversa por ter idade diferente? E a gente viu agora que a gente consegue, Exatamente. né? Porque, Então, né, é muito simples, a gente fica nervoso, pensa, que nem a professora falou, a gente pensa que a gente é bem pequenininho, mas a gente vai conseguindo se adaptar. Então a gente ficou nervosa e a gente fica muito grata também pela presença de vocês por terem aceitado o convite. E assim, muito obrigada mesmo, viu, gente? sem palavras. Então a gente está finalizando aqui. Muito obrigada, a gente agradece muito. E até o próximo episódio. Gente, assistam esse. Vai ao ar que dia? Vai ao ar sexta-feira, Todas dia as 22, às 5 horas. Às 5 horas da tarde, nosso Steamcast Manas. Então, muito obrigado, gente. Curtam muito, viu? Compartilhe, beijos. Tchau, 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 gente. Obrigada.